Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a aula de hoje. Eu não vou conseguir ficar abrindo o chat, gente, porque senão eu interrompo bastante, né, a parte da explicação da aula. E hoje, conforme vocês já devem ter visto no link, eu dividi a aula, né, já nas 4 partes, né, de 40 minutos. Então, cada aula vai ser 40 minutos de aula e 10 minutos de intervalo, que é o tempo de vocês abrirem o link, né, quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, eu também, né, dar uma pausinha. E faremos também o horário dos 20 minutos do intervalo. Tudo isso pra gente, né, zelar para que todo mundo esteja participando da aula, esteja com a atenção aí inteira, né, inclusive eu. Então, eu pedi que vocês hoje, eu sei que tem muita gente, então eu deixei o áudio fechado, para que vocês não tenham muito ruído, né, durante a ligação. Mas eu vou pedir que a participação de vocês seja em voz, porque se eu ficar abrindo o chat eu não consigo prosseguir tanto com a aula. Isso foi um aprendizado da última semana aí de aulas online que eu já tive. Queria agradecer o pessoal do primeiro A, que foi muito compreensivo com a minha questão. Eu tinha hoje uma consulta médica à tarde, do meu pré-natal, e aí eu não pude dar aula à tarde. A minha ideia era tirar o dia de trabalho, mas aí eu achei que ia ficar muito atrasada, né, a matéria, então eu convidei eles para assistir a aula agora à noite. E quem não pôde assistir, eu vou colocar o vídeo, né, conforme a gente tem feito as gravações. Então, queria agradecer a compreensão do pessoal que está aqui, né, presente, ou que depois vai assistir, né, a gravação. Bom, hoje a gente vai ter a aula, então, né, sobre motivação e emoção, seguindo, né, o nosso cronograma. E na próxima aula a gente tem, né, a parte da revisão e também alguns exercícios para a gente poder exercitar aí para a questão da avaliação parcial, e que vai estar disponível na plataforma EVA. Essa semana eu já consegui ter acesso à plataforma, então eu já coloquei a atividade do resumo lá, porque muitos disseram que não estavam conseguindo ver, né, o que era solicitado e nem como que era para enviar a atividade. Então eu já consegui colocar lá. E eu devo ir alimentando elas, né, a plataforma com as atividades agora semanais. Então eu devo não mandar mais por e-mail para vocês o link da gravação, né, nem as atividades. Eu vou colocar lá, justamente para favorecer que vocês acessem a plataforma e assim garantam a presença na aula. Certo? Bom, hoje nós temos, então, como eu disse, né, a aula sobre motivação e emoção. Eu percebi que na última aula eu ficava migrando, né, entre os slides e o livro, e eu pensei que não fazia muito sentido, né, trazer slides e o livro, sendo que eu estou usando muitos conceitos e imagens, né, do próprio livro. Então eu pensei que, né, nas aulas presenciais não dá pra gente fazer isso, porque a letra fica pequena, muita gente não consegue acompanhar e não é, né, tão agradável, né, de ver. Mas aqui dá pra gente ver bem o que tem de cada conteúdo dentro do próprio livro. Então eu dispensei os slides dessa aula e eu fui, né, marcando no próprio texto quais eram os tópicos mais relevantes para eu trabalhar com vocês na aula de hoje, tá? Qualquer coisa, além disso, eu falei na última aula, né, que o legal da aula é a gente trazer outros exemplos, trazer também outras visões. Obviamente a gente pode, né, vocês podem fazer perguntas, podem tirar as dúvidas, perguntar coisas também que estão fora, né, do conteúdo aqui do livro, desde que dentro, né, da nossa matéria de hoje, que é motivação e emoção. Mas eu fiz essa marcação porque eu acho que é uma forma de vocês acompanharem também e também de explicar um pouco melhor para vocês. Muita gente está com dúvida sobre o resumo que eu solicitei, né? Então vejam, por exemplo, né, como que eu faria esse resumo, né? O que eu estou marcando em verde no livro são as coisas que eu acho mais importantes, os conceitos, né, aquilo que eu preciso falar com vocês e, portanto, né, que vocês precisam aprender.
certo? Então, para começar a aula de hoje, ele começa, né, explicando sobre a motivação, para depois entrar no campo, né, das emoções. Então, são dois temas aí importantes, né, dentro da psicologia, dois temas básicos dentro da psicologia. E eu queria perguntar para vocês se vocês estão motivados para essa aula de hoje. A gente não pode perder a piada, né? Mas digam o que que motiva vocês, o que que de repente é uma coisa, né? Não vamos fazer palestra de motivação, coaching, não é essa a proposta, mas o que que vocês no dia a dia sentem, né, que dá uma energia, dá aquele gás, o que que motiva vocês a fazer alguma coisa? Vamos lá, quero depoimentos. Vocês podem abrir o áudio e comunicar comigo, tá, gente? Eu fechei porque eu não queria ruído, mas vocês podem abrir. Quando a gente, por exemplo, sai de casa para trabalhar e ganhar dinheiro no final do dia. Uhum, que motivação. Mas você acorda animada? Animada não, mas a gente sai motivado, fala, não, final do mês vai estar lá. Será que é diferente a motivação, por exemplo, de alguém que é autônomo, alguém que vende coisas na rua, que ele precisa acordar todos os dias de manhã, se ele não acordar todo dia de manhã, ele não vai ter o dinheiro para trazer para casa no fim do dia, do que de alguém, por exemplo, que está no emprego já estável, ele não depende do desempenho dele naquele dia para ele conseguir o salário no fim do mês. Como é que você acha que é a diferença da motivação? Aí já envolve mais como que o esforço da pessoa no dia, né? Então, assim, por exemplo, às vezes a gente acorda meio, tenho que ir trabalhar, mas não tô afim. Aí já faz aquele serviço mais ou menos, né? Mas o ambulante, ele acaba tendo outro tipo de estímulo, né? Uhum, uhum. Hoje a gente vai ver então sobre isso, né? Por que que algumas pessoas, a depender da situação, né, do contexto, das variáveis ambientais, a nossa motivação também se modifica, né? A motivação, às vezes, para assistir uma aula na faculdade é diferente da motivação de para assistir outra aula, né, de outra disciplina, de repente. Quais são as variáveis que estão implicadas aí para a gente alterar essa motivação, né? E a gente vai falar também das motivações que são biológicas, e aqui no texto ele destaca a fome e a motivação sexual, como motivações, né, super importantes para nossa sobrevivência, mas não são só essas que existem, né? Ele vai mencionar também movimentos que a gente tem de luta ou fuga, nosso medo, aí já vai entrar mais na parte das emoções, né? Mas todo esse dispositivo que a gente tem, né, para nossa sobrevivência, inclusive, né? E ele começa contando uma historinha, né, sobre o Jon Krakauer, que é um escritor de livros. Inclusive tem um filme muito bom que conta essa história dele, subindo o Everest. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme muito bom. E o texto começa contando sobre como essa motivação, né? Tipo assim, é uma coisa tão difícil de fazer, uma coisa que você pode morrer no caminho, né? Inclusive na historinha do livro, as pessoas morrem fazendo isso. E por que tanta gente vai escalar o Everest? Né? Isso é uma coisa que você corre risco de vida ali. O que você ganha com isso, né? É uma pergunta que a gente pode fazer. Alguém já escalou o Everest? Algum de vocês? Enquanto eu estou procurando o nome do filme aqui. O livro é No Ar Rarefeito, o filme é Everest. Fui assistir no cinema esse filme, o filme é da hora. É baseado em fatos reais, pra quem não sabe. Acho que ninguém então, escalou o Everest ainda, né? Eu tenho vontade de ir lá, mas muito mais pra ver, né, a movimentação, pra ver o pico do que de subir, porque eu tenho muito esse medo justamente, né, de perder a minha vida numa aventura que desnecessária, né, que eu não precisava estar lá. Então acho que tem outras aventuras aí que a gente pode ter que não são essas. Mas vocês já repararam que, assim, geralmente as aventuras, elas envolvem uma coisa que é do tipo assim, poucos conseguiram. Tem essa característica de você se sentir uma pessoa especial, você é uma pessoa que está num grupo seleto de pessoas quando você consegue alguma coisa. Isso pode dizer muito sobre a nossa motivação, né? Então ele vai explicar mais pra frente, vai voltar nessa parte da história. Mas pra gente entender, então, né, o que é motivação? Qual é o conceito? Gente, vamos nos deter nos conceitos. Nessa matéria fala de muitos conceitos, de coisas que a gente usa no senso comum, com outras palavras. A gente falou disso na primeira aula. E é legal a gente saber qual é o conceito que a gente está usando, né, na psicologia. Então, o que é a motivação aqui, né? Os motivos são as necessidades, os interesses e os desejos que impulsionam as pessoas em certas direções.
São necessidades, interesses e desejos que impulsionam as pessoas em certas direções. Em resumo, a motivação envolve o comportamento direcionado para uma meta. Não pensa em meta assim do tipo, vou traçar uma meta aqui no papel. Mas quando você, por exemplo, está com fome e precisa ir ao supermercado, né? Comprar alguma coisa para você comer, isso é uma meta. Você tem a meta de ir lá, conseguir o que você deseja, o alimento, e voltar para casa e comer. Então, meta nesse sentido, de você atingir uma meta que você tem. E existem várias abordagens teóricas para explicar essa motivação. Bom, a primeira coisa para a gente saber, que é importante a gente saber, né, antes de pensar na motivação, é a questão da homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é um estado de equilíbrio ou estabilidade fisiológica. Então, se eu não estou sentindo fome, nem frio, nem calor, nem nenhum desconforto, eu estou em estado de homeostase. Agora, se eu tiver com uma pressão alta, se eu tiver com frio, com fome, com calor, né, desconfortável, doente, enfim, qualquer coisa que me tire desse equilíbrio, né, biológico, eu não estou no meu estado de homeostase. Então, naturalmente, a gente vai, no nosso corpo, vai buscar formas de a gente chegar, de a gente permanecer nesse estado de homeostase. Qualquer coisa que nos tire desse estado vai ser uma coisa que a gente vai evitar, né, ou vai tentar solucionar de alguma forma. Então, uma das coisas sobre a motivação, né, esse conceito do impulso, na verdade, que ele está trazendo aqui, né, são essas reações que a gente tem, que a gente não precisa, né, pensar muito nelas, é muito automático, né, do tipo, você tá com frio, você vai pegar uma blusa, ou você vai fechar a porta, ou você vai, né, desligar o ventilador, condicionado que estiver ligado. Então, esse impulso, né, essa reação a alguma coisa que te tira da homeostase. Então, essa é a primeira coisa interessante a gente saber sobre a motivação, né? Então, assim como muitas coisas que a gente está vendo nessa disciplina, ela tem um caráter biológico muito grande, né? A gente não consegue explicar, por exemplo, a homeostase apenas com explicações culturais, sociais. A gente precisa olhar para a nossa natureza, nossa biologia, para conseguir entender, né? Aqui tem uma ilustração de um termômetro, né? Ilustrando justamente esse equilíbrio que a gente tem com relação à temperatura do nosso próprio corpo, né? E quando a gente está com febre, por exemplo, né? O corpo naturalmente começa a suar frio, né? Que a gente chama. Fica com gripe. Então, todas as reações, por exemplo, da gripe são reações para tornar o nosso corpo, né, de volta à homeostase. Quando a gente soa demais, a gente está, na verdade, tentando refrescar o nosso corpo de um calor muito grande que a gente está sentindo, a temperatura está muito alta. Então, nosso corpo ele faz isso automaticamente e a gente também faz nesse sentido de, né, ir em busca de comida, né, ou ir em busca de reprodução, ir em busca de evitar algum medo, alguma coisa nesse sentido. Então, o impulso é esse estado interno, né, hipotético, de tensão que induz o organismo a empreender atividades que possam reduzir essa tensão. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Tô vendo bastante coisa no chat, né? Mas eu já avisei. Aí, por favor, algum aluno põe aí no chat que eu não vou conseguir ficar vendo o chat hoje. Quem quiser que mande a pergunta por áudio. Quem tiver sem a possibilidade de mandar por áudio, né? Que algum colega, por favor, leia para mim a pergunta. Senão tem que ficar parando muito. Até aqui alguma dúvida? Ok, então vamos lá. Então, essa é uma das teorias que explica a nossa motivação. A primeira coisa é olhar esse aspecto biológico da questão da homeostase, né? Outra teoria que a gente pode entender, que já não é uma coisa é biológica também, mas não é mais só tão biológica, assim, você já consegue entender um pouco mais do comportamento, né, que envolve cultura, sociedade, é a teoria do incentivo. A teoria do incentivo vai dizer pra gente, né, que os estímulos externos, eles regulam a nossa motivação. Por exemplo, né, o exemplo que a colega acabou de mencionar sobre a questão de você acordar cedo para trabalhar quando você tem a perspectiva de ganhar algum dinheiro com esse trabalho. Né? Então, o incentivo é o dinheiro que você ganha quando você levanta cedo para ir trabalhar. Então, é sempre algo externo, né, que motiva o seu comportamento. Então, qualquer prêmio, bônus, reconhecimento, dinheiro, aprovação, nem sempre é uma coisa física, né? A aprovação dos amigos, aqui no exemplo que ele dá, né? São coisas que motivam a gente no sentido de serem coisas que incentivam a nossa motivação. Certo? Até aqui tudo bem? Então, a gente tem aqui duas coisas importantes, né? A primeira teoria vai dizer que a motivação ela é interna, né? Ela é uma coisa que vem de dentro para fora, uma coisa que já está dentro do nosso corpo. A teoria do incentivo vai falar que é exatamente o contrário, né? A motivação está fora do ambiente.
Mas será que as duas teorias, né, podem conversar? A gente pode inferir que sim, né? Hoje as teorias de motivação, elas vão ter essa abordagem, né, extrínseca, que é essa motivação que vem de coisas do ambiente, que vem de coisas de fora, e a motivação intrínseca. Esses são termos importantes de vocês saberem, mesmo que não estejam nesse livro, porque frequentemente dentro da psicologia, os artigos, os livros mencionam a motivação dentro dessas duas facetas, né? A motivação intrínseca, que seria essa da, né, biológica, da homeostase e tal, e a motivação extrínseca, que é essa do incentivo, né? Bom, a teoria evolucionista, né? Eu não sei se vocês já estudaram ela com detalhes, mas grosso modo, né? Até aquela teoria do Charles Darwin que diz que, né, a gente evolui no sentido da espécie, né? A gente vai evoluindo ao longo dos anos. Também, né? A gente evolui em termos de comportamento. Não é só uma questão de evolução de que, por exemplo, né, no passado a gente poderia ter, né, um, por exemplo, né, um órgão ali, como se diz, o apêndice, né, por exemplo, é um órgão que um espaço que a gente tem no nosso organismo que antes podia ser ali, né, um órgão, alguma função que poderia ter biológica, né? Hoje acredita-se que ele não tenha nenhuma função. Tem algumas teorias que vão trazer uma função para ele, mas assim, o que a gente ouve falar é que ele evolutivamente já perdeu, né, a função, a gente não precisa mais dele. A questão dos nossos dentes, né, se a gente for olhar todos os outros mamíferos que comem carne, como a gente, eles têm dentes, né, mais afiados. Agora, a gente, né, evolutivamente foi evoluindo, né, a característica da espécie foi se modificando para que hoje a gente não tenha dentes tão afiados. A questão do tudo no nosso corpo, né, que a gente tem menos pelos do que outros primatas também. Todas essas mudanças, né, características que vão mudando ao longo das gerações, e aí eu não estou falando de gerações de milhares de anos, né, a teoria da evolução é que explica nessas mudanças como elas vão acontecendo. Conforme você tem uma característica que melhore, né, a sua capacidade de viver e de se reproduzir, você vai passar essa característica adiante, né. Então imagina que no passado, sei lá, tinha pessoas que nasciam com 4 dedos e com 5 dedos. E aquelas pessoas que nasciam com 5 dedos tinham mais probabilidade de conseguir alimentos para então comer, né, crescer, ficar saudável e se reproduzir. E a gente passa adiante essa característica. Então, nossos filhos vão ter mais chance de ter 5 dedos do que de ter 4 dedos. E aí a gente hoje tem 5 dedos. Então, assim, é um exemplo de coisa, uma coisa boba, né, de coisas que vão acontecendo e que a gente vai evoluindo. Então, só para, né, esse parênteses aí, né, do que é a evolução. Então, a teoria da evolução, como é que ela vai entrar na parte da motivação? A gente pode se embasar na teoria da evolução para dizer que os nossos comportamentos, eles também sofrem uma seleção natural. A gente também vai ter comportamentos que favorecem o nosso viver saudável para que a gente possa se reproduzir, né? A ideia da evolução é sempre a ideia da reprodução, de você passar para frente esses genes. Se você tem uma modificação de comportamento ou, né, uma modificação mesmo genética, biológica, e você acaba morrendo antes de passar esse gene, ou se não te confere nenhuma vantagem na questão de você ter mais filhos, né, e conseguir ter filhos saudáveis, isso não é passado adiante. Então, são características sempre que ajudam a gente na reprodução. E aí, então, essa teoria vai dizer que o que nos motiva, né, são sempre essas coisas que trazem pra gente um valor adaptativo, né, que nos ajudam a viver bem e ter essa característica de se reproduzir com sucesso. Por isso que muito da motivação que a gente vai falar hoje tem a ver com comportamento sexual, né? O comportamento sexual é um comportamento que a gente tem uma motivação para realizá-lo, que é exclusivamente para que a gente possa, né, se reproduzir. A gente, lógico que não faz isso, né, conscientemente, a gente, nem todo mundo, né, a maioria das pessoas que faz sexo faz com a intenção de se reproduzir, mas a gente tem que pensar também que nosso corpo, nossos comportamentos, nosso aparato biológico, ele foi favorecido, né, dentro de milhares de anos. Então, assim, a questão da contracepção, né, hoje é uma coisa muito recente dentro da história da espécie humana como um todo. A gente tem aí menos, sei lá, de 100 anos, né, de menos até, de que a gente tem a possibilidade, né, de ter o sexo como um lazer, né, e não como uma intenção reprodutiva. Mas a natureza não sabe disso, né? A gente tende a ter comportamentos que tem a ver mais com essa herança biológica, infelizmente, do que com a questão
de o que a gente faz conscientemente. Então, a gente, às vezes, vai ter que lembrar dessa herança biológica, que a gente também é animal, a gente também é primata, a gente também é mamífero, que é uma coisa que a gente, às vezes, não quer lembrar disso, né? A gente tem diferenças, óbvio que tem, né? Senão a gente não teria essa cultura, não teria tanta tecnologia, tanta coisa que o ser humano criou. Mas a gente tem a gente é um animal, no fim das contas, a gente, né, tem a nossa característica que a gente compartilha com outros mamíferos, outros primatas, a gente nunca pode esquecer disso, né? E aí a gente vai Olá, pensar, professora. diga. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite. Alexandra, tá Bem? falando? Sim, sou Tudo eu. bem? Diga. Professora, eu tô toda perdida aqui, porque só agora, às 7, 8, que eu consegui conexão, né? Que a internet aqui em Pinda, né? No lugar onde eu moro é meio complicado. E esse horário, acredito que todos estejam acessando, eu não estou conseguindo ter acesso à biblioteca. Eu até a ter acesso ao conteúdo, né, literário. Eu até entrei em contato com a secretaria ficou de resolver. Então, assim, eu hoje estou perdidinha na aula. Eu ainda estou presa lá na parte do Everest. Assim, aí eu não estou conseguindo linkar. E também, assim, com muito respeito, tá? Que eu falo para a senhora, é, o falar rápido, aí eu fico um pouquinho perdida também, porque daí eu vejo que a senhora pula de um tema para o outro e eu, nessa hora, não consigo acompanhar, tá Tá joia, bem? Alexandra. Obrigada pelo seu feedback. Sobre a questão do acesso ao livro, né, eu não sei como te ajudar. Acho que realmente é você entrar em contato com a secretaria e, se não conseguir, pensar em, né, em xerocar ou adquirir o livro. A questão do ritmo, né, da fala e da explicação, eu vou tentar fazer isso de uma forma mais lenta, como eu tentei fazer na semana passada, conforme os feedbacks que vocês foram me dando, tá? Se ainda assim tiver muito difícil, é, eu acho que o que facilita é vocês, né, realmente, né, se apropriarem do material, não ficarem só com a minha explicação, porque o conteúdo realmente é extenso. Se eu for passar tudo com bastante, né, lentidão e ficar me repetindo ou ficar retornando muito, a gente não consegue dar conta desse conteúdo. Então, vou fazer o possível para a gente fazer isso com mais calma, com mais tranquilidade, porque realmente é bastante coisa. Me dê o feedback, né? Pode ser em áudio como você fez agora, e eu super quero esse feedback, né? Não precisa ficar com melindre, né? Ou de achar que tá ofendendo. Pelo contrário, eu quero que vocês falem, porque eu quero que vocês aprendam. Meu intuito é que vocês aprendam. Mas então eu vou voltar nesse comecinho, que então é importante. Resumo, né, do que eu falei até então. A nossa motivação, ela não apenas uma coisa biológica, né? A gente não tem uma motivação apenas para comer e para transar. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Mas a gente tem sim um aspecto biológico importante no processo da motivação. Então, a motivação, né, que é uma coisa que um comportamento direcionado para uma meta, né, algo que a gente quer chegar. Pode ser desde você querer comer alguma coisa, tá com fome, sair no supermercado, comprar uma comida, até você desejar, por exemplo, uma promoção no seu trabalho e você observar quais são os aspectos que você precisa melhorar para poder chegar até essa promoção. Os dois aspectos, né, um mais biológico e o outro mais social, os dois envolvem a parte da motivação. Por isso que para a gente entender os comportamentos humanos, é super importante que a gente entenda, né, da motivação, que a gente estude, né, a perspectiva da psicologia e as teorias que existem para explicar a motivação. Dentro dessa perspectiva biológica, né, vamos pensar então dois aspectos, o biológico e o social. Dentro do aspecto biológico, a gente tem a homeostase, que é um conceito super importante de vocês dominarem, que é um conceito que vai dizer, a homeostase significa o equilíbrio que a gente tem fisiologicamente. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula para vocês e estou com vontade de ir ao banheiro, eu não estou em homeostase, porque eu estou aqui com outro foco. Eu estou aqui, né, tentando, de repente, acabar a aula logo para que eu possa ir ao banheiro e me livrar dessa angústia, dessa sensação desconfortável, esse desconforto fisiológico, e possa voltar para a minha homeostase. Se eu estou aqui dando aula para vocês e eu sinto frio, eu preciso, né, levantar para poder fechar a janela ou para poder pegar uma blusa para conseguir, né, continuar com a minha aula em estado de homeostase. Então, o nosso corpo ele sempre vai buscar, né, esse equilíbrio, essa homeostase, de uma forma ou de outra.
tanto quando a gente está, por exemplo, com febre e nosso corpo sua, para poder diminuir a temperatura do corpo, ou tornar menos desconfortável a febre, quanto quando a gente, né, decide se levantar para pegar uma blusa para conseguir prestar atenção em alguma outra coisa, para que o frio não tire nossa atenção, né? Então, a gente tem esses dois aspectos importantes. Então, a teoria do impulso, né, de que a gente vai ter, então, impulsos para que a gente vá levantar para pegar a blusa, ou impulso para que, né, aconteça alguma outra coisa, para ir lá no supermercado comprar uma comida, que a gente está com fome. Essa teoria do impulso vai dizer que a motivação, ela é uma coisa interna. Os nossos motivos para fazer alguma coisa são sempre internos. Só que ela é uma visão, né, mais presa no biológico. A gente vai ter outras visões, outras teorias na psicologia, gente, sempre é assim. Sempre a gente vai ter muitas formas de ver o mesmo fenômeno, tá? A gente vai ter outras visões, por exemplo, a teoria do incentivo, que vai ser o completo oposto, né? Ele vai dizer que o que nos motiva é aquilo que está fora da gente, é aquilo que está no ambiente. Como, por exemplo, o exemplo que a colega trouxe. No começo da aula eu perguntei quem é que tinha algum exemplo de motivação, né? Aquilo que motiva vocês no dia a dia. E a colega trouxe o exemplo de alguém que acorda cedo para ir trabalhar. Quando você acorda cedo para ir trabalhar, você não está com uma questão biológica aí, né? Pelo contrário, você está até negando, às vezes, né, o sono, a vontade do ficar no conforto da sua casa para poder ir trabalhar. Nesse caso, o que funciona para explicar a motivação para esse comportamento é o incentivo. O incentivo é o dinheiro que a gente recebe para ir trabalhar, né? O salário que a gente recebe mediante o trabalho que a gente oferece. Então, o incentivo é sempre algo externo, é sempre algo que motiva o nosso comportamento, mas que vem de fora. Tá? Então, tem essas duas diferenças importantes. A motivação intrínseca, né, interna, que vem de nossas aspirações biológicas, e a motivação externa, extrínseca, que vem, então, do ambiente, né, desses incentivos que o ambiente nos traz. Ficou claro até aqui, Alessandra? Você está com alguma dúvida ainda? Tentei ser o mais clara possível. Me deu feedback. Não, sim, professora. Agora sim, estou Recapitulando. conseguindo acompanhar. Ok, gente. Se outra pessoa tiver também outras dúvidas, outras questões, vamos indo. Obrigada. Tá ótimo. Professora, diga. Então, eu também tô com esse problema de acessar a biblioteca online, porque toda vez que eu entro, aparece que eu fui bloqueada, qualquer coisa do tipo, por eu ter tentado muitas vezes entrar. Então, eu não sei o que você poderia fazer, se você poderia mandar pra gente o livro, não sei, mas eu queria te pedir, sabe? Alguma ajuda Então, em relação a isso. eu não posso fazer isso. O que você pode fazer é entrar em contato com a biblioteca, ou você procurar se você acha o livro, alguma xerox, né, alguma cópia desse livro, assim. Porque, na verdade, né, eu, por exemplo, dar print nisso aqui e mandar para vocês, não pode, né, é ilegal. Então, eu não posso fazer isso no próprio sistema da própria universidade. Então, eu pediria que, se algum de vocês conseguir fazer isso e quiser compartilhar, bom, aí não sou eu que estou fazendo. A questão é eu promover essa pirataria, né? Isso eu não posso fazer. O livro, como eu falei, também é um livro que está à venda. Então, se alguém quiser comprar, emprestar para os colegas lerem, também é uma possibilidade, tá? Tá bom, professora, obrigada. De nada. E para a gente entender, então, da onde que vem nossas motivações, né? Eu estava explicando que o Charles Darwin, né, o teórico que trouxe a teoria da evolução, né, até nós, é uma teoria bastante interessante. Quem não conhece ela a fundo, a gente não vai aprofundar hoje. É uma coisa bastante interessante de vocês saberem, até para entender os comportamentos humanos. O Charles Darwin vai trazer, né, que não só nossas características biológicas são fruto de uma seleção natural, mas também nossos comportamentos, né? E nossos comportamentos, eles vão ser favorecidos à medida que eles têm um valor adaptativo, né? Que isso favorece que a gente tenha uma vida saudável a ponto de a gente conseguir se reproduzir de uma forma saudável e assim passar adiante tanto a nossa carga genética quanto os nossos comportamentos. E, por exemplo, duas motivações que a gente tem, que são descritas, né, como motivações aí explicadas pela teoria da evolução, a nossa motivação para afiliação, então uma necessidade de pertencimento. Então pensem vocês chegam num grupo novo, né, vocês começaram a faculdade há pouco tempo, vocês têm uma tendência, né, a tentar fazer amizade, a tentar conversar com as pessoas que vocês, né, veem que estão mais receptivos, a participar desse grupo, né?
Então a gente não tem uma tendência a não querer ficar sozinho, né? Óbvio que tem exceções, tem patologias, tem outras coisas que a gente não vai entrar agora, mas tudo que a gente for falar aqui, né, grosso modo, é no sentido de a maioria das pessoas. Então a maioria dos seres humanos tendem a querer fazer parte de um grupo, né? Tende a preferir fazer parte de um grupo do que não fazer parte desse grupo. E a gente vê que isso tem um benefício, né? Quando você participa de um grupo, você consegue ser ajudado numa situação que você precisa de ajuda, você consegue, né, ter trocas de conhecimento. Pensa lá no passado, né, que a escassez de alimento existia. Você consegue, por exemplo, né, ter tá com fome, né, o grupo provê isso para vocês podem caçar juntos e conseguir mais alimentos e, inclusive, né, conseguir ter mais chance de reprodução, porque você participando de um grupo, você conhece mais pessoas, você conhece pessoas que possam te interessar e possam, né, ter a possibilidade de se reproduzir com você. E outra motivação, além dessa motivação de afiliação, é a própria motivação, né, de dominação, que ele vai explicar que, principalmente, né, no caso dos mamíferos, no caso dos machos, essa dominação vai favorecer com que você possa, né, proteger o seu grupo, proteger, né, a sua prole, né, e a sua esposa ou sua fêmea. Então, nós estamos falando de comportamentos muito primitivos na espécie humana, que ainda hoje a gente vê algum resquício disso, a gente vê isso acontecer de alguma forma, porque, como eu estava dizendo, a gente não é também só racional e cultural e social, a gente também tem uma parte biológica bastante importante. Gente, eu vou passando porque a gente está quase, né, no fim já da primeira aula e eu já estou na segunda página do livro. Eu estou bastante preocupada que a gente não chegue nas partes que são realmente, né, importantes. Mas esse começo também era importante, por isso que eu não queria deixar de passar por ele, né? Eu não vou entrar muito na parte biológica, tá? Na parte de explicação no cérebro. Isso é importante? Lógico que é legal a gente saber, que é interessante a gente saber. Mas não é o foco dessa disciplina. Vocês vão ter no ano que vem, ou no terceiro ano, não lembro, uma disciplina só para falar disso, tá? Então eu vou focar muito mais nos comportamentos humanos do que na parte do porquê que eles acontecem dentro do nosso cérebro, né? Eu vou mencionar, assim, talvez alguma coisa ou outra, mas não é esse o principal. Inclusive, quem está com dúvida sobre o resumo, se deve enfocar ou não essa parte biológica, no sentido do descrição dos sentidos e como acontece no olho, eu já tinha falado na aula passada que não era o foco, tá? Então, isso não precisa fazer parte do resumo de vocês, tá? Beleza, então vamos passando por aqui. Aqui ele vai entrar, então, né, em 3 motivações básicas que a gente tem, né, que a gente estuda, que é a motivação, então, né, causada pela fome, causada pelo sexo e causada pela realização. Então, são 3 motivações que explicam bastante do nosso comportamento. No caso lá da galera que foi lá pro Everest, o que vocês acham que explica mais a motivação deles? É uma motivação causada pela fome, pelo sexo ou pela realização? Palpite de vocês. Realização. Realização. Tem mais a ver, né? Ela pode indiretamente estar ligada à fome e a sexo, né? Como, por exemplo, se uma pessoa consegue chegar ao Everest, vamos supor que é uma pessoa, né, que vai ter mais sucesso, talvez, né, no trabalho, vai se sentir motivada, vai se sentir, né, mais autônoma, não sei. E isso vai ajudá-la, né, a ter um salário melhor. Enfim, indiretamente a gente pode até cogitar essa situação. Sexo, a mesma coisa, né? Vamos supor que uma pessoa vai postar foto, né, igual postar foto lá de gatão lá em cima do Everest, isso vai trazer, né, mais interesse do sexo oposto. Isso pode acontecer também, mas me parece que a necessidade de realização explica mais a questão do Everest. É por isso que a gente não vê chimpanzés escalando o Everest, a gente só vê Homo sapiens, né? Então, a necessidade de realização ela é uma coisa muito mais do ser humano, na verdade ela é do ser humano, enquanto as outras a gente compartilha, né, com outros primatas também, com alguma semelhança. Mudando então de tópico, né, entrando agora em cada um deles, vamos falar um pouquinho sobre a fome. Tá? Eu vou realmente usar todos esse finalzinho da aula para a gente não perder tempo, mas na hora que acabar a minha fala, talvez acabe, né, em algum momento assim de transição, não tem problema, gente. Quando voltar a aula, eu retomo para a gente poder voltar, tá? Lembrando que sempre a cada aula eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para quem quiser ir no banheiro, a fome, né? A fome motivo, a gente também quiser comer alguma coisa e tal, para poder voltar depois com tranquilidade. Vamos pensar na fome. A gente come só quando a gente está com fome? Não necessariamente. Depende bastante do que você vai comer. A gente Depende. pode comer quando tá ansioso, nervoso com alguma coisa. Tem outros comeres, né?
A gente come aquilo que é o mais saudável, que mais garante nossa sobrevivência, nossa reprodução. O que vocês acham? A gente Que come é mais aquilo que a gente acha mais gostoso, na Que já é mais verdade. gostoso, né? Não necessariamente aquilo que é o mais saudável. Mas será que em outra Ou época, aquilo que se pode ser comido na hora, né? tem uma questão de praticidade, né, hoje em dia. Mas será que numa outra época, né, vamos pensar lá, milhares de anos atrás, será que os alimentos mais gostosos não eram justamente os mais saudáveis? Os que tinham, né, mais açúcar, por exemplo, as frutas mais gostosas geralmente são as mais maduras, né? E as mais maduras estão com os nutrientes ali mais, né, ativos, né, vão nos nutrir melhor. Se a gente for pensar na carne, né, na caça, né, as partes da carne mais nobres são aquelas que têm, né, uma... Eita, como é que foi feito isso? Não sei. Às vezes, né, uma correlação boa entre a carne e a gordura, né, aquela gordurinha que às vezes a gente gosta. Então, a nossa predileção, né, por açúcar, por gordura, por exemplo, que hoje a gente pode entender como um problema, né, na questão da obesidade, da saúde, da hipertensão, da diabetes. Em outros momentos em que a gente não tinha McDonald's, era uma coisa, era uma alimentação mais saudável, né? Se você consome mais gordura, em um momento que você vai ter uma escassez de alimento, você tem mais fonte no seu corpo, né? Você vai ter aquela barriguinha que, se você precisar dela, ela tá lá, né? Ela é realmente uma poupança de energia. Hoje em dia a gente não tem mais escassez de alimento, pelo menos, né? A maioria de nós vive numa sociedade em que a gente pode sair e comprar comida a hora que a gente precisar. Então a gente tem oferta, né, fácil o tempo todo. Então isso se torna um problema porque a gente não perde essa gordurinha, a gente não tem que ter tanto trabalho também para conseguir essa comida, a gente não precisa correr atrás dela, a gente não precisa caçar ela. Então a gente acaba tendo um estilo de vida que favorece, né, a obesidade. Mas em outros tempos, isso nosso corpo aprendeu que isso era um comportamento interessante. Questão do açúcar também, né? Quando a gente só tinha fruta, a gente não tinha açúcar refinado, não tinha milkshake, não tinha sorvete, não tinha chocolate. Comer frutas mais doces tornava a gente mais saudável e, portanto, com mais chance de reprodução, de acordo com, né, o Charles Darwin, com a teoria da evolução. Então, a predileção por açúcar também vem dessa época, né? Nosso corpo demora, né, anos, milhares de anos para a gente conseguir, né, evoluir e modificar. Quem sabe um dia a gente, né, tenha outras preferências aí palatares, né? Mas hoje em dia o que se explica tem a ver com essa nossa herança biológica, né? Então, quando a gente vai olhar a questão da fome, né? Como vocês disseram, não é só uma questão de sentir fome, né? A gente tem é mais do que isso, né? O cérebro tem o seu papel na questão da fome, o nível de açúcar no sangue, fatores digestivos também tem, e os hormônios também tem, né? E sem falar o comportamento, a influência social, né? Tudo que pode ter uma influência aí no nosso comer, né? Então vamos lá, eu falei que não ia entrar tanto na parte do cérebro, mas o que é só legal vocês saberem é que a fome, o sexo, o medo, as emoções, né, mais primitivas, elas estão mais no centro do cérebro, né? Aqui no caso da fome, ela está no hipotálamo. Deixa eu mostrar para vocês o desenho de onde está o hipotálamo. Aqui, né? Não precisa decorar os nomes por hora, né? Essa disciplina a gente não vai cobrar esse nível de detalhe, mas só para vocês saberem que o cérebro ele foi evoluindo de uma forma em que as camadas mais superiores dele, né? Essa camada mais enrugadinha aqui, ela veio evolutivamente depois da nossa espécie, né? Primeiro a gente teve essa parte mais central aqui. Então pensem vocês, né, o antepassado de vocês, né, um ser muito menos complexo do que a gente é hoje, ele só tinha nessa parte central do cérebro. Por isso que, né, a fome, o medo, enfim, tudo isso está relacionado a essa parte, estruturas mais centrais dentro do cérebro, porque são estruturas que a gente tem já desde muitos anos, ao contrário do córtex, que é essa parte mais superficial que a gente tem há menos tempo dentro da nossa evolução. Tá? Então, os comportamentos mais complexos sempre vão estar mais aqui no córtex, e os comportamentos mais primitivos sempre vão estar mais aqui no centro do cérebro. No caso da fome, né, o hipotálamo é uma região que vai fazer essa leitura, né, de quando a gente está com fome e quando a gente precisa ir atrás de comida. Ele que regula a nossa fome. Tá? Então, é só isso que vocês precisam saber por hora. E a fome, evidentemente, né, é fundamental para a nossa sobrevivência. Se a gente não sentisse fome, se a gente não tivesse esse mecanismo, né, de entender